Olá! A pedido de alguns alunos, farei agora uma revisão de estatística e probabilidade. Acompanhe. Para esta revisão, veremos em estatística medidas de posição. Medidas de posição central. Iremos estudar nesse videoaula as medidas de tendência central, que são uma das principais características de um conjunto de dados. São os valores que resumem o comportamento central dos dados e pode representar um conjunto de dados. Dados discretos não agrupados. Vamos ao exemplo. Temos aqui dois times, time A e time B, e a idade dos jogadores de cada time de futebol. Ok? Com referência a essas idades, vamos calcular para cada time a média, a mediana, a moda, primeiro e terceiro quartil. Dados discretos não agrupados. Vamos calcular a média. A fórmula da média é x barra é igual à somatória das variáveis dividido pelo total das variáveis, dos elementos. No time A, nós vamos somar todas as idades dividido pelo total de jogadores, 11. Vamos encontrar a média igual a 17 anos. No time B, faremos a mesma coisa. Somamos todas as idades e dividimos pelo total de jogadores. Também encontramos uma média igual a 17 anos. A segunda medida é a mediana. Segunda medida de posição central. Nós temos alguns passos a seguir para encontrar a mediana. Primeiro passo. Colocamos os dados numa ordem crescente ou decrescente. Neste caso, colocamos na ordem crescente, de cima para baixo, do menor para o maior. Se os dados estivessem em linha, seria da esquerda para a direita, do menor para o maior. Isso é importante. Para encontrar a mediana, os dados terão que estar numa ordem crescente. Segundo passo, vamos encontrar a posição. Qual posição esse dado se localiza? Lembrando, o total de elementos é 11, é ímpar. Então, usamos esta fórmula, n mais 1 dividido por 2. Terceiro passo, localizar o valor mediano no rol. Qual é aquele valor que fica no centro de uma sequência? Time A. 11 mais 1, 11 é o total de jogadores, mais 1 dividido por 2, 12 dividido por 2. Sexta posição. O valor que nós vamos encontrar, ele está no meio, na sexta posição. Deixando 50% dos dados para a esquerda ou para cima e 50% dos dados para a direita ou para baixo. Então, o valor mediano é o 18. A idade mediana do time A é 18 anos. Vamos ver agora no time B. Coincidentemente, 11 é o número de elementos, mais 1 dividido por 2, 12 por 2, também na sexta posição, que equivale à idade de 17 anos. Então, a mediana do time B é de 17 anos. A terceira medida de posição é a moda. Bom, moda é algo que acontece aí no dia a dia, é um estilo de roupa, um corte de cabelo, alguma coisa está na moda, é aquilo que acontece com maior frequência. Na estatística é isso. A maior frequência, a maior ocorrência é chamado de moda. Tá? Então a moda representa a maior frequência, aquele valor que mais se repete, que mais vezes aparece no rol. Nesse caso do time A, o número 18 aparece com maior frequência.
uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Então, 18 anos é a moda do time A. O time B, o que mais se repete aqui é o número 17 anos. Aparece 3 vezes no rol. Os demais aparecem 2 vezes. Portanto, a moda do time B é 17 anos. Uma outra medida para medida de posição são os quartis. Nesse caso, nós temos o primeiro quartil e o terceiro quartil. O segundo quartil, coincidentemente, é a mediana. A mediana vai estar no centro dos dados. Já o quartil, o primeiro, vai estar no começo, que é 25% dos dados, e o terceiro quartil vai estar no final, que é 75% dos dados. Resumindo, primeiro quartil, 25%, mediana, 50% está no meio, terceiro quartil, 75%, está mais para o final do 100%. Primeiro quartil deverá estar aqui dos 25% dos dados, logo no início. A mediana já vai ficar mais para o centro dos dados. E o terceiro quartil, ele vai se encontrar aqui, já muito próximo do final, para completar os 100%. Para encontrarmos o primeiro quartil, também vamos precisar colocar os dados numa ordem crescente, e eles já estão. Calcular a posição é muito parecido com a mediana. Vamos calcular a posição, mas difere um pouquinho a fórmula. Na mediana, nós só dividíamos por 2. No quartil, nós vamos dividir por 4. Depois que aplicarmos a fórmula, nós vamos encontrar o primeiro quartil. Observe, como os dados são discretos, é muito rápido de encontrar. Você divide 11 mais 1 dividido por 4 e vai direto no valor. Então, essa parte aqui, ó, parte decimal da posição, posição anterior, isso aqui, talvez nem precisamos usar, a não ser que você queira mesmo um número bem real, porque o Excel, ele sempre vai te dar um valor mais próximo. Vamos ao cálculo do primeiro quartil. Time A. Como eu tinha comentado, 11 mais 1 dividido por 4. 12 dividido por 4 está na terceira posição. Os 25% dos elementos aqui equivale a primeiro quartil. E ele está na terceira posição. Terceira posição é o 15. A fórmula seria esta. Como eu disse para vocês, já localizamos o 15, mas aplicando a fórmula, só para efeitos didáticos. Posição, terceira posição, que é o 15, coloquei ele aqui. Posterior ao 15 é o n mais 1, 16, menos o anterior, que é o 15, vezes a parte decimal. Quando eu dividi 12 por 4, deu 3 inteiro. Então, a parte decimal é 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, o próprio número é o 15. É muito mais prático achar a posição e localizar o valor quando os dados forem discretos. O primeiro quartil do time A é 15 anos, representando 25% dos dados. Time B, o número de elementos também é 11, mais 1, 12, dividido por 4, terceira posição, que equivale ao número 16. Pronto, já encontramos o valor, mas aplicando na fórmula, ele vai ficar com o mesmo formato do que já foi apresentado. O primeiro quartil do time B é 16 anos, que representa 25% dos dados.
Agora vamos calcular o terceiro quartil da idade dos jogadores do time A e do time B. Olha, o terceiro quartil nada mais é do que 75% dos dados. É o valor que separa 75% dos dados para mais. Como fazer isso? Vamos encontrar da seguinte forma. Primeiro, colocando numa ordem crescente os dados. Vamos optar numa ordem crescente. Pode colocar também numa ordem decrescente. Segundo passo, calcular a posição. A fórmula é esta. N mais 1 que multiplica 3 que divide por 4, 3 quartos. Ou N mais 1 que multiplica 0,75. E aí aplicamos a fórmula do terceiro quartil. Lembrando que quando você tiver um número pequeno de elementos, fica mais fácil de localizar, sem ter que usar toda essa fórmula. Vamos ao cálculo do terceiro quartil. Encontramos a posição no time A. 11 mais 1, 12 vezes 3, 36, dividido por 4, a nona posição. A nona posição vai estar por aqui representando 75% dos dados. Então, está na nona posição. Consequentemente, vai ser o número 18. Não vamos usar essa fórmula, já sabemos que é o número 18. Mas se usarmos, teremos essa disposição aqui. O terceiro quartil do time A é 18 anos, representando 75% dos dados. Time B, a fórmula é igual. Deu a nona posição também, devido à quantidade ser 11, igual do time A. Nona posição. Com certeza vai ser o número 18 do time B. Usando a fórmula, seria o mesmo resultado. Portanto, o terceiro quartil do time B é 18 anos. Representa 75% dos dados. Temos aqui um quadro que representa o resumo estatístico do time A e do time B. Repare, a média do time A e a média do time B são iguais. A mediana não. A mediana do time A é 18 anos, do time B, 17. A moda, 18 anos do time A e 17 do time B. O primeiro quartil do A, do time A, é 15 anos e do time B é um pouco mais velho, 16 anos. O terceiro quartil já é igual nos dois times. Aparentemente, o time B tem uma concentração mais próxima das idades. Das medidas se repetem. Tanto a média, mediana e moda são iguais. Quando isso acontece, dizemos que os dados estão coesos, estão mais concentrados. Dá para você fazer um estudo de uma forma mais garantida dos resultados. Agora vamos trabalhar os dados agrupados em tabelas, sem intervalo de classe. Usando o mesmo exemplo, a idade dos jogadores do time A e do time B, dispostos numa tabela mais fácil de visualizar. No XI seriam as variáveis, colocamos as idades dos jogadores. No FI são as frequências, quantas vezes ela ocorre. Então, nós temos jogadores com 15 anos, são 3. 16 anos, 1. 17, 1. 18 anos, 5. E 19 anos, 1 jogador. Somatória, 11 jogadores do time A. A mesma coisa ocorre com o time B. Lembra que a moda era 17? 3 jogadores com 17 anos. Vamos calcular agora, com referência às idades do time A e do time B, a média, a mediana e a moda, só que com os dados agrupados.
Antes, nós calculamos com os dados brutos. Vamos calcular a média do time A com os dados agrupados em tabela. Bom, temos aqui as classes, as idades e as frequências que elas ocorrem. Temos uma nova coluna aqui, que é a multiplicação do xi, das idades, pela quantidade que ela ocorre. A fórmula para a média será a somatória do xi vezes fi dividido pela somatória do fi. Então, 15 vezes 3, 45, 16 vezes 1, e assim nós vamos montando a tabela. A somatória é 187, 187. A resolução para encontrar a média do time A é dividir 187 por 11, encontramos 17 anos. Idêntico aos dados que nós fizemos anteriormente, dados não agrupados. Para o time B, vamos proceder da mesma forma que calculamos a idade média para os jogadores do time A. Calculamos usando a mesma fórmula, só que agora os dados estão na tabela do time B. 187 dividido por 11, também 17 anos. Vamos calcular agora a mediana. Vamos seguir um roteiro também para calcular a mediana. Primeiro, calculamos a posição n mais 1 dividido por 2. Depois, vamos verificar na frequência acumulada onde essa posição se encontra. E qual é o valor correspondente à classe mediana? Vamos ao cálculo da mediana. Primeiro, achamos a posição 12, que vai ser 11 mais 1 dividido por 2. Sexta posição. A diferença agora vamos observar a frequência acumulada. A sexta posição encontra-se em qual classe dessa tabela? Como é acumulado, aqui vai do 1 ao 3, aqui vai até o 4, 5, nesta vai do 6 ao 10 e aqui o 11. Então, o 6, a sexta posição, está aqui dentro do 10, porque como é acumulado, aqui vai até o 5. Então, o 6 está aqui dentro, que equivale à quarta posição. Portanto, a mediana só pode ser o número 18. Ele se encontra na quarta classe. A mediana do time A é 18 anos. O cálculo para a mediana do time B procede da mesma forma que nós fizemos para o time A. Encontramos a posição, somamos o total da frequência mais 1, dividimos por 2, encontramos a posição, nesse caso a sexta posição, localizamos na frequência acumulada para baixo, a sexta posição está aqui dentro do 7, porque anteriormente só vai até o 4, então o 6 está aqui dentro do 7, encontramos a posição e o número correspondente a ele, do time B, é o 17, porque está na terceira classe. Portanto, a idade mediana do time B é 17 anos. Vamos calcular agora a moda com os dados dispostos numa tabela. Vejamos. Para calcular esse tipo de dado em tabela sem intervalo de classe, basta observar
a maior frequência. Neste caso, a maior frequência é o 5. Ele corresponde ao número 18. O 18 anos aparece 5 vezes. Está na quarta classe. Chamamos de classe modal. 5 é o número mais frequente, correspondente a 18 anos. Portanto, a moda do time A é 18 anos. Para calcular a moda dos jogadores do time B, vamos usar o mesmo raciocínio. A maior frequência, nesse caso, é o 3. Portanto, sabemos que a moda é 17. Então, localizamos a maior frequência e localizamos diretamente na tabela a idade nesse caso. A moda do time B encontra-se na terceira classe, que é o número 17 anos. Um outro modo de trabalhar os dados são os dados agrupados em tabelas com intervalo de classe. Isso vai ajudar se nós tivermos uma quantidade de elementos muito grande para ser estudado. Muito melhor, então, apresentá-los nesta forma, com um intervalo de classe. Nesse exemplo, vamos calcular a média, mediana e a moda de uma turma, mostrando as notas dos alunos, de matemática. Observem. A tabela traz as notas de 50 alunos. Então, nós colocamos aqui de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Lembre-se, o intervalo ele é aberto no 2, então vai até 1,99, porque o 2 aparece na segunda classe, vai do 2 até o 399. Então, eu tenho 3 alunos que tiraram média ou nota entre 0 e 1,99, 7 alunos tiraram nota entre 2 e 3,99. A maior concentração dos alunos está aqui, 25 alunos tiraram entre 4 e 5,9. O total, a somatória das frequências tem que dar 50, o total de alunos. Na tabela nós temos ponto médio, que é entre o 0 e o 2. Que número que fica entre o 0 e o 2? É o 1. Então, aqui vai o ponto médio. Nesta outra coluna, nós temos ponto médio vezes frequência. Vamos ao cálculo da média. Primeiro passo, continuando na terceira classe, nós vamos usar o mesmo procedimento. O intervalo é 2, 3 mais 2, vamos colocar o resultado aqui. 3 mais 2, colocamos o resultado aqui. Para as próximas, faremos da mesma forma. Quarta classe, 5 mais 2, colocamos o resultado 7 no local correspondente. Ponto médio da quinta classe, 7 mais 2, colocamos 9 no local. Continuando o preenchimento da tabela, nós vamos fazer agora frequência vezes ponto médio, ou ponto médio vezes frequência. 3 vezes 1, o resultado aqui. 7 vezes 3, o resultado será colocado aqui. Vamos lá? Então, vamos fazer ponto médio vezes a frequência. Na primeira classe, 3 vezes 1. Na segunda classe, 7 vezes 3. E assim sucessivamente até preencher a tabela. Vamos fazer a somatória, dá 264. Temos a tabela já preenchida. Agora podemos calcular a média. Vamos ao cálculo da média. A fórmula que nós vamos utilizar será esta. Somatória do
ponto médio vezes frequência, 264, dividido pela somatória do FI, 50. Então, nós temos 264 dividido por 50, encontramos uma média igual a 5,28. A média desses alunos, ou melhor, da nota desses alunos, é igual a 5,28. Vamos calcular agora a mediana da nota desses 50 alunos. Nós temos aqui as frequências e as frequências acumuladas, que nós já sabemos calcular. 3, repetimos aqui, 3 mais 7, 10, 10 mais 25, 35, 35 mais 10, 45, e 45 mais 5, 50. Este último aqui deverá ser igual à somatória das frequências. Vamos ao cálculo da mediana. Primeiro passo, vamos calcular a posição, onde encontra-se esse número mediano, utilizando a seguinte fórmula. Posição é somatória das frequências dividido por 2. 50 dividido por 2 deu 25. Encontra-se aqui dentro do 35. Como é uma frequência acumulada, aqui nessa classe vai até o 10. Então, a posição encontra-se na terceira classe. Terceiro passo. Como a frequência acumulada, a posição, está na terceira classe, então ela contém a mediana. Vamos ao cálculo. Continuando com o cálculo da mediana. A fórmula que nós vamos utilizar para esse tipo de tabela será: mediana é igual limite inicial da classe mais intervalo que multiplica posição menos frequência acumulada anterior, tudo isso dividido pela frequência da classe mediana. Lembrando, a posição estava aqui dentro do 35. Portanto, a frequência acumulada anterior à posição é o 10. A frequência da classe é o próprio 25, frequência da classe, onde encontra-se a posição. E o limite inicial da classe mediana é o 4. Então, a posição indica tudo isso. O limite inicial da classe, a frequência da classe e a frequência anterior, onde encontra-se a posição. Agora, é só substituir os dados na fórmula. Então, fica assim. Limite inicial, 4, mais 2 vezes, o 2 é o h, intervalo está variando de 2 em 2, mais, voltando, 4 mais 2 vezes posição, 25, já encontramos anteriormente, menos frequência acumulada anterior, é o 10. Tudo isso dividido pela frequência da classe, que é o 25. Fazendo esses cálculos, vamos encontrar a mediana igual a 5,20. A nota mediana, neste caso, dos alunos, é 5,20. Calculamos agora a moda e pelo processo chamado Xuber. É um processo que mais se aproxima dos resultados do Excel. Existem várias formas de se calcular a moda, mas esse processo é o melhor, é o que mais representa, o que melhor representa. Primeiro passo, vamos identificar a classe modal. Como assim? É a classe que tem a maior frequência. A maior frequência é o 25. Então, a classe modal é a terceira classe. Tudo que nós fizermos agora na fórmula vai ser relativo
a terceira classe, porque a maior frequência encontra-se na terceira classe. Segundo passo, aplicamos esta fórmula, que é a fórmula da moda. Moda é igual limite inicial da classe, nesse caso é o 4, mais intervalo que não mudou, está variando de 2 em 2, o intervalo é 2, frequência máxima ou maior frequência é o 25, menos frequência anterior, quem vem antes do 25? É o 7. Tudo isso dividido por 2 vezes a maior frequência, ou frequência máxima, que é o 25, menos frequência anterior, que é o 7, mais frequência posterior, que é o 10. Então, essa identificação das frequências, frequência máxima, limite inicial, frequência anterior, que é o 7, e a frequência posterior, que é o 10. Esses valores serão dispostos na fórmula. Veja como fica. Colocando esses valores na fórmula, faremos esse cálculo, lembre-se, primeiro os parênteses, depois os colchetes, e somamos com o número 4. O número modal, 5,09. Ou melhor, a nota que mais se repete desses 50 alunos de as notas de matemática que mais se repetem desses 50 alunos é 5,09. Ou podemos dizer até que seria o número 5, a nota que mais se repete. Vamos ao resumo desses dados. Resumo estatístico. Encontramos uma média igual a 5,28 para a nota de matemática desses 50 alunos. A mediana, 5,20 e a moda, 5,09. De uma certa forma, esses dados estão muito próximos, essas respostas estão muito próximas. Então, sabemos que a maioria dos alunos tiraram uma nota modal, a maioria tirou 5,09, e uma média 5,28, que está próximo da mediana. Esses dados estão muito próximos, muito coesos. Fica mais fácil de fazer uma previsão ou uma representação da nota de toda a turma. Precisamos entender melhor essas medidas. Média, mediana e moda. Tudo bem, sei calcular, mas quando usá-las? Vamos a uma seguinte situação. O generoso diretor executivo de uma empresa ABC, o nome da empresa é fictícia, lógico, deseja dar a todos os seus empregados um aumento de salário. Ele está em dúvida se deve dar a todos um aumento direto de R$ 200 ou se deve aumentar os salários em 10%. O salário médio desta empresa é R$ 5.000. O salário mediano é de R$ 2.000 e o salário modal, aquilo que mais se repete, é de R$ 1.000. O que acontece com a média, a mediana e a moda se todos os funcionários da empresa ABC receberem um aumento direto no salário de R$ 200? Observem, ao acrescentar R$ 200 no salário de cada pessoa, faz aumentar a média, a mediana e a moda, em R$ 200. A nova média vai ser 5.200, a nova mediana será de 2.200 e a nova moda passará a ser de 1.200. Acrescemos R$ 200 em cada salário. E o que acontece com a média, mediana e moda se todos os funcionários dessa empresa ABC receberem um aumento de 10% no salário? Dessa vez todos vão receber o mesmo valor de agregar ao salário, de 10%, que é multiplicar por 10 e dividir por 100, ou diretamente multiplicar por 1,10. O salário médio vai passar a ser 5.500, o salário mediano 2.200 e o salário modal 1.100. O salário médio, lembra que era 5.000? Aumentou 10%. O salário mediano era 2.000, foi para 2.200. E a moda, que era 1.000, passou a ser 1.100.
Que tipo de aumento de salário você iria preferir se estivesse ganhando a média aritmética dos salários? E se o seu salário tivesse o mesmo valor da moda? Veja, com aumento direto, a média salarial passou de 5.000 para 5.200. Com os 10% de aumento, era a segunda opção, foi para 5.500. Você tem dúvida qual das opções você ia escolher? Diretamente 200 ou 10% sobre a média? E se você ganhasse a moda? Lembre-se que a moda era R$ 1.000. A maioria dos funcionários ganham R$ 1.000. Com aumento direto, 1.200. Com os 10% sobre 1.000, 1.100. Todo mundo que ganhasse a moda e eu preferi ganhar diretamente R$ 200 agregado ao salário. E se você fosse esse diretor dessa empresa ABC, qual aumento você recomendaria para o departamento financeiro? Bom, para esse caso, nós teríamos que ter acesso ao número das frequências de cada funcionário com relação ao valor salarial. Quantos ganham a média, quantos ganham a mediana e quantos ganham a moda, que é bem maior do que as outras duas primeiras. Daí, teríamos uma ideia do montante de cada medida e escolher o melhor para a empresa, de acordo, é lógico, com a convenção coletiva de cada categoria. Lembrando, este é apenas um exemplo fictício e que o diretor também poderia dar uma espécie de abono salarial. Por hoje é só e até a próxima aula.